noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar continuidade à nossa série que estamos vendo nesse mês, Restauração Espiritual. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14, os versos 5 a 9. Oséias, capítulo 14, os versículos 5 a 9. De início, eu vou ler apenas o versículo 5. Nós vamos considerar os versos 6 a 9 também. Mas de início, eu farei a leitura apenas do versículo 5. Oséias, capítulo 14, versos 5 a 9. Amém? Diz assim o verso 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Amém. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos, bendizemos teu santo nome por mais um momento de louvor que o Senhor nos concede, dia do Senhor, mais um culto, pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos para te louvar, para bendizer o teu santo nome. Ó Deus, mais uma vez ouvir a tua santa palavra. Possamos ouvi-las, amado Pai, e que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ó Deus, para a nossa edificação, santificação e principalmente para louvor da tua glória. Ó Deus, fale conosco. Em nome de Jesus e para a glória dele que nós oramos. Amém e amém. O pastor Joel Bick, no seu livro De Volta para os Braços do Pai, que é o livro que estamos utilizando para essa série de exposição, ele conta a história no capítulo 4 de uma atleta olímpica, uma ginasta de salto e mergulho, que foi ouro nas Olimpíadas em 2000 e que ela chegou para a competição tendo que superar duas grandes dificuldades. A primeira foi que ela chegou na final em 8º lugar. A segunda é que 6 meses antes ela sofreu um acidente, uma queda e quebrou o tornozelo. Mas mesmo com todas essas dificuldades, ela conseguiu o ouro na final. E ao ser entrevistada, ela foi questionada sobre o que foi que motivou, o que foi que ela fez, o segredo para superar tudo isso, chegar à final e ganhar o ouro. Ela falou que estava com um versículo bíblico na mente e que recitava na mente esse versículo bíblico o tempo todo. O texto era o de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Joel Bick, ele aplicando esse texto à nossa vida espiritual, ele diz o seguinte: cristão, pode ser que você tenha sofrido uma queda em sua vida espiritual. Como um corredor que tropeçou, você mal consegue ver a linha de chegada. Ela parece estar muito longe. Seu pecado pode ter partido o seu coração, desonrado o seu Senhor, danificado sua capacidade de caminhar com Deus. Você pode ter todos os motivos para se sentir desanimado, mas Cristo pode curar a sua alma e levá-lo à coroa da vitória. Por sua graça, você pode se recuperar da queda. Meus irmãos, e de fato, se crermos em Cristo, se voltarmos para Deus, como ele chama aqui em Oséias 14, em arrependimento e fé, ele é capaz de restaurar e fazer nova todas as coisas. Apocalipse 21, no verso 5, ele diz o seguinte: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E esse fazer nova todas as coisas não inclui apenas a natureza, o mundo em que vivemos, que foi corrompido pelo nosso pecado, mas ele faz nova também a sua criação principal, o homem, a sua imagem e semelhança. Todo pecador que se chega a ele em arrependimento, ele restaura, ele faz novo. Pois, como o próprio Cristo diz em Lucas 15, não há maior alegria no céu do que um pecador quando se arrepende. Por isso, ele restaura. E restaura não porque nós merecemos, mas restaura pelo seu amor. O amor que restaura. E esse é o tema da mensagem de hoje. O amor que restaura, o amor de Deus. Mas antes de nós irmos para o texto de forma em si, vamos contextualizar rapidamente o livro de Oséias e a passagem que vamos
abordar hoje para o nosso melhor entendimento. Nós estamos estudando o livro de Oséias. No livro de Oséias, Deus fala com o seu povo e Deus aponta o pecado específicos do seu povo. Numa época bem específica, onde o povo de Deus vivia dividido. Os reinos eram divididos. Israel ficou em dois, reino do sul, reino do norte. E o reino do norte não teve um rei para se chamar de bom. Todos os reis foram um pior do que o outro. O primeiro rei do reino do norte, Jeroboão, fez 2 bezerros de ouro para adorá-lo. Dali em diante, não teve um rei sequer que levasse boa fama. Você não vê nenhum rei do norte dizendo ele foi bom e seguiu os passos de Davi. Pelo contrário, o refrão do livro de 1 Reis e 2 Reis é que os reis seguiram os mesmos caminhos e os mesmos pecados de Jeroboão. Foi um pior do que o outro. E o profeta Oséias é o homem que Deus levanta, então, como seu representante, para conclamar o povo de volta, para que o povo volte-se contra os seus pecados, volte em direção a Deus, para que o povo se arrependa e para que o povo, então, experimente a restauração que vem do Senhor. Porém, o profeta Oséias, como vimos no capítulo 14, ele não só fala do amor de Deus, da graça, da misericórdia, como vimos semana passada, mas ele também aponta nesse livro os pecados do povo. Como o povo de Israel vivia naquela época e ainda assim se chamava povo de Deus. O povo vivia em prostituição, adultério, ingratidão, usava as bênçãos de Deus para servir ídolos, se esqueceram do Senhor, tinha falta de conhecimento de Deus, mentiras, assassinatos, sacerdotes corruptos, idólatras, amaram a desonra, eram vaidosos, fizeram aliança com outros povos, tinham um arrependimento falso, religiões falsas, uma religião falsa, externa apenas, não interna, transgressão da aliança, imoralidade sexual, embriaguez, arrogância, insolência de língua. Não é à toa que Deus se levantou com ira e condenação para aquele povo. Porém, em vez de ira e condenação, que era o que o povo merecia, Deus demonstra a sua graça e o seu amor para aquele povo, chamando eles ao perdão e à restauração. E ele faz isso de 2 maneiras. A primeira, assegurando o povo do seu grande amor. Deus, por várias vezes nesse livro, ele faz declarações tórridas do seu amor para o seu povo. Uma declaração de um amor obstinado, de um amor que não volta atrás, de um amor fortíssimo, mais forte do que a morte. Por outro lado, nós vemos Oséias apresentando o amor de Deus como um amor exigente. Um amor que requer que aqueles que seguem a Deus, que são amados por Deus, que entraram num relacionamento de amor com Deus, que vivam de maneira diferente, vivam de maneira santa. Oséias apresenta aqui essas 2 faces do amor de Deus. Um amor obstinado e um amor exigente. Um amor que vai fazer de tudo o que for necessário, a fim de formar a imagem de Deus em nós, a fim de que nós sejamos trazidos a uma vida de santidade. E como vimos semana passada, na exposição do pastor Jones, nós ouvimos o Espírito Santo me chamar, em Oséias 14, para que voltemos ao Senhor em arrependimento. Por meio da graça, da sua dependência, da sua misericórdia, ouvimos que Ele tem graça e misericórdia abundante para a nossa santificação, para a nossa adoção, para a nossa justificação. Hoje nós ouviremos as gloriosas promessas do Senhor para a restauração completa do seu povo. E a pergunta é como é que Ele faz isso? Ele faz por amor. E como é que Ele age? Como esse amor que restaura, obrigado, irmão, restaura o povo de Deus. Eu destaquei 2 maneiras, 2 meios que Deus usa para restaurar o seu povo. O primeiro deles está entre os versos 5 a 7. O amor de Deus restaura pela graça, ou por pura graça. Versos 5 a 7. O que vemos aqui, meus irmãos, de início, logo de cara, nesse capítulo 14, percebemos desde o último sermão, é que é Deus que faz a promessa da restauração e é Ele que restaura o seu povo. Pois nos versos de 1 a 3 é Deus que chama o povo de volta ao arrependimento. E desde o versículo 4, Deus fala com o seu povo por meio do profeta, mas fala na primeira pessoa do singular. Eu vou curar a rebeldia de vocês, de boa vontade. E no verso 5 em diante, ele continua a falar na primeira pessoa do singular. O verso 5 diz: serei para Israel como orvalho
Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Serei como orvalho para o meu povo. Não é essa a primeira vez que Oséias usa o termo orvalho aqui em seu livro. Ele usou 2 vezes, entre os capítulos 6 a 8. Ele usou no capítulo 6, mostrando a relação do povo naquele momento com Deus. Era como um orvalho da manhã, um orvalho matinal, que logo desaparecia. Eles só tinham da boca para fora que era povo de Deus, mas as atitudes deles mostravam ao contrário. Depois ele usa, mais uma vez, o termo orvalho, para falar do juízo, do castigo que Deus prometeu para o povo, que será repentino, rápido, como um orvalho que desce pela manhã. Mas aqui, no capítulo 14, ele usa o orvalho para falar da restauração que o Senhor promete ao seu povo. Uma restauração, que o seu esplendor, diz o verso, que ele florescerá, verso 5, como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Deus usa aqui a metáfora de uma planta para se referir a essa restauração, mas não de qualquer planta. Ele faz uma junção de tudo que há de bom em cada planta e diz que o seu povo será assim. Será como o cedro do Líbano, será cheio do seu espírito. E quais são as consequências dessa restauração? Versos 6 e 7. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. As consequências dessa restauração é que o povo de Deus será frutífero como um ramo, dará frutos. O povo de Deus terá uma fragrância, um perfume exuberante. O povo de Deus será como sombra para as outras nações. Em outras palavras, será instrumento de Deus para atrair os outros povos, para tornar um só povo para a glória de Deus. Meus irmãos, e se aquele povo precisava de restauração, que dirá nós também que somos tão pecadores quanto. E essa promessa que Deus faz não é só para o povo de Israel daquela época, mas essa é a promessa de Deus para nós também. Ele promete restaurar-nos, curar-nos, perdoar os nossos pecados. E por que ele começa no eu, desde o versículo 4? Porque esse texto nos ensina, meus irmãos, que nós não conseguimos fazer essa restauração sozinhos. Você não consegue restaurar sua vida sozinho. Você não consegue se livrar do seu pecado sozinho. Porém, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós voltamos em arrependimento, quando nós cremos nele, quando nós reconhecemos as nossas mazelas, os nossos pecados, e voltamos para ele com fé, confiados em sua misericórdia, em sua graça, o Senhor nos responde, como responde aqui no verso 5, eu vou restaurar vocês. Esse texto também nos ensina que assim como Israel, o maior problema da nossa vida somos eu e você. Nós somos o nosso maior problema, por conta da nossa natureza pecaminosa. Não é o próximo, não é a situação, não é os políticos, nem é o país. A maioria dos nossos problemas que nós enfrentamos, o culpado somos nós mesmos. Somos pecadores, somos falhos. Nós temos uma natureza pecaminosa. Mas Deus, assim como para o povo de Israel, em vez de oferecer a ira, que era merecedora e que nós merecemos, a condenação, Deus nos oferece o perdão dos pecados. Deus nos oferece a transformar o nosso coração, curar a nossa alma. Em outras palavras, uma restauração completa. E como que ele faz isso? Por pura graça. Nós não merecemos. É por pura graça. E ele faz isso por meio de seu Filho, Cristo Jesus. Pois ele, como deixou bem claro lá em João 15, ele é a videira verdadeira. É por meio dele que nós damos frutos. É por meio dele que nós temos o bom perfume de Cristo. É por meio dele que nós somos testemunhas da sua graça. Somente por Cristo. Por pura graça em Cristo Jesus. Aquele que nos restaura, nos reconcilia com Deus. Como Paulo deixa bem claro aos Coríntios, Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo. Isso chama-se graça, por pura graça. A salvação é pela graça, mediante a fé que vem de Deus. Pois ele nos restaura
por pura graça. O amor de Deus restaura, mas restaura por pura graça. Ele será como orvalho para nós, por pura graça de Deus. Essa é o primeiro meio que destaco desse texto. Como Deus restaura o seu povo, com seu amor e com sua graça. Em segundo lugar, Deus restaura por sua graça, como já vimos, mas o seu amor restaura o seu povo por sua palavra. Versos 8 e 9. Nós já vimos no verso 4, irmãos, que o povo de Israel era um povo rebelde. Um povo que estava longe do Senhor. Um povo que se aproximou dos ídolos e se esqueceu do Senhor. Mais uma vez aqui, Deus, em vez de condená-los por isso, Deus mais uma vez chama o povo a voltar para Ele, deixar de ouvir os ídolos, de adorar os ídolos e de passar a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque é Deus quem cuida, é Deus quem ouve as nossas orações. O verso 8 nos diz: ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o ciprestre verde, de mim procede o seu fruto. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Deus começa confrontando aqui o seu povo. Por que vocês insistem em buscar os ídolos? Por que vocês insistem em buscar fontes secas? Deuses falsos, que não prometem aquilo que cumprem? Por que vocês insistem em virar as costas para mim e fazer falsos ídolos, falsos deuses para vocês? Estão cometendo os pecados que Jeremias já tinha profetizado em seu livro. No capítulo 2 ele diz: porque dos dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O povo abandonou a fonte de água vida, que é o próprio Senhor, e buscou cisternas, cavou poços rachados que não retêm água. E Deus questiona: o que tenho eu, Efraim, com os ídolos? Eles não ouvem, como está no Salmo 115, não cheiram, não falam, não fazem nada por vocês. Vocês insistem em se apegar a ídolos. Volte-se para mim em arrependimento, ouça a minha voz. Por quê? Diz o verso 8: sou eu que ouço as suas orações. Irmãos, não é a medicina que ouve a sua oração. Não é a ciência que ouve a sua oração. Não é os seus remédios que ouve a sua oração. Não é o governo, nem o presidente, seja ele qual for o presidente. Quem ouve as nossas orações é o Senhor dos exércitos. Ele é quem ouve as nossas orações. Não é o seu trabalho, ao qual você tanto se apega ao seu trabalho. Quem ouve as suas orações é o Senhor. É Ele que ouve as nossas orações. É Ele quem cuida de nós. Irmãos, isso é maravilhoso demais, essa expressão, pois é Deus quem fala aqui, o próprio Deus. Sou eu que ouço as suas orações, sou eu que cuido de vocês. Ele ainda diz ainda: eu sou o ciprestre, sou como o ciprestre verde, de mim procede o seu fruto. Meus irmãos, nós estamos, por conta do pecado, fadados ao fracasso, por conta dos nossos pecados. E se conseguirmos produzir alguma coisa boa nesse mundo, é por causa de Deus. Alguém já disse, um certo pastor, que agora não lembro o nome, uma frase bem simbólica, que ele diz que aquilo de mal que vocês acham em mim é de mim mesmo. Aquilo de bom que você acha em mim vem de Cristo. E é isso que Deus está dizendo ao seu povo aqui. É de mim que procede o seu fruto. Sou eu que ouvo as suas orações. Sou eu que cuido de vocês. É de mim que procede o seu fruto. Essas palavras aqui ecoam as palavras de Cristo. Em João 15, mais uma vez. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não produzimos. Nós não glorificamos o seu nome. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira, Ele que nos faz produzir. Ele quem cuida de nós. Ele quem ouve as nossas orações. O texto continua. E no verso 9, ele diz: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos.
e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Nesse verso 9, Deus agora chama o povo à sabedoria, a ser sábio, a ser inteligente. Parem, pensem, reflitam e sejam sábios, pelo menos uma vez na vida. Ouçam a minha voz, ouçam a minha palavra. E Deus coloca diante dele dois caminhos. Aliás, sejamos sinceros, Deus todos os dias tem colocado dois caminhos na nossa frente. O caminho da rebeldia, um caminho que, por mais que pareça encantador, por mais que pareça próspero, e até prospera, mas só leva a um lugar, a morte. Pois o salário do pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, é a morte. Prosperar em pecado nunca foi um bom negócio. Por isso Deus coloca dois caminhos, a rebeldia, mas Ele coloca um outro caminho, o caminho chamado Jesus Cristo, o caminho do arrependimento, um caminho ao qual, quando trilhamos, nós reconhecemos nossas mazelas, reconhecemos o quão pecadores nós somos, um caminho que nós reconhecemos o quão nós precisamos de Deus, um caminho que nos cura, um caminho que nos faz se auto-esvaziar e reconhecer a nossa dependência de Deus, um caminho da restauração completa, um caminho que se encarnou, a palavra, o verbo se fez carne, o caminho que nos justifica. E quando Oséias fala aqui no verso 9, que quem é inteligente ouça, compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos. Esse caminho reto do Senhor, nós vemos em Jesus materializado esse caminho. O amor de Deus foi materializado em Jesus Cristo. Esse amor obstinado que se encarnou, se fez homem, um de nós, a fim de nos resgatar dos nossos pecados. Esse amor exigente que derramou sobre o Filho toda a sua ira, para poder derramar amor e bênção sobre nós. Esse amor exigente que cobrou do Filho tudo o que fizemos de errado, a fim de que, por meio da fé, sejamos justificados e assim entramos num relacionamento de humildade, novidade de vida e santidade diante do Senhor. Tudo por meio de Cristo Jesus. E quando Oséias diz aqui que inteligente, quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos e justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Em outras palavras, está dizendo, quem é sábio de verdade não é aquele que domina a ciência. Quem é sábio de verdade não é aquele que domina a tecnologia, domina a sua profissão com excelência. Quem é sábio de verdade não é aquele que está com a poupança cheia de dinheiro. Quem é sábio de verdade é aquele que, como diz um grande sábio, inspirado por Deus, Salomão em Provérbios, sábio é aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Servir ao Senhor, temer ao Senhor, seguir os caminhos do Senhor, isso é ser sábio de verdade. Isso é ser inteligente de verdade. Como é que nós andamos no caminho do Senhor, guiados pelo seu Espírito e por sua palavra? Ouvindo a sua voz, não voz de ídolos, mas a voz daquele que cuida de nós, graciosamente. Ouvindo a voz daquele que ouve nossas orações, nosso clamor, nossa petição, aquele que dele procede o nosso fruto para a glória dele. E a pergunta é, será que temos ouvido a voz de Deus? Mais do que você ouve as vozes do mundo? Ou será que você tem ouvido mais a voz do mundo? A voz do seu coração, como muitos aí pregam, ouça a voz do seu coração. Mas entenda, o nosso coração, como deixa claro Jeremias, é corrupto, enganoso. Precisamos ouvir a voz de Deus. Quem é sábio, ouça a voz de Deus. Não é à toa que o próprio Cristo, a cada sermão que ele pregava, ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que a igreja, a Nova Aliança, tem ouvido o que o Senhor tem falado com ela domingo após domingo? Pois a nossa restauração é contínua. Nós não estamos restaurados completo. Nós estamos passando por um processo de santidade, de restauração. E nós precisamos de Deus, da sua graça, da sua palavra, para nos santificar, para nos restaurar, dia após dia. Pois como o próprio Jesus, em sua oração em João 17, deixou bem claro, Senhor, santifica a tua igreja na verdade. A tua palavra é a verdade.
E é ela que nos santifica, nos purifica, nos corrige e nos assemelha à imagem do Criador, à imagem do nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, o Senhor restaura. O amor de Deus restaura pela sua graça, por pura graça, restaura pela sua palavra. E para concluir, irmãos, a esse Jesus que nós estamos desde o início da série, desde o domingo passado ou retrasado, estamos sendo chamados a confiar nossas vidas e voltarmos a Ele com arrependimento e fé. Só por meio dele é que temos o perdão dos pecados, a libertação da escravidão do pecado, o direito de sermos filhos e herdeiros de Deus. Contudo, a nossa caminhada cristã continua. Não está completa ainda. Estamos ainda na caminhada. Só terminará quando Cristo voltar e buscar a igreja. Porém, nós enfrentaremos aqui nesse mundo ainda muitas batalhas. Vamos travar muitas guerras. Mas ainda assim precisamos ter fé nesse Cristo. Ter fé em Jesus Cristo. E somente nele. E sempre lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confie nele. Descanse nele. E para encerrar, gostaria de fazer 3 aplicações nesse texto. A primeira delas é em forma de pergunta. Você desconhece totalmente a vida pela graça? Você vive pela graça? Ou você vive confiado em seus esforços, na sua obra, no seu emprego, na sua conta no banco, naquilo que você tem, bens materiais? Porque se você vive assim, você não vive pela graça. Pois quem vive pela graça reconhece que tudo que nós temos ou que vamos ter é pela graça. Somos perdoados pela graça. Somos salvos pela graça. Nós entramos nessa caminhada com Deus pela graça e chegaremos até o fim pela graça. Se você desconhece isso, quão miserável você é. Pois só seremos alegres e só temos vida de verdade pela graça. Que fora dela, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Só temos vida pela graça em Cristo Jesus. Por aquele que morreu naquela cruz, por aquele que derramou o seu sangue, a sua vida, por mim e por você. Por isso, a segunda aplicação que faço, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Não só aqueles que não fazem parte da igreja, mas nós também como igreja. Precisamos todos os dias reconhecer que somos pecadores, que somos falhos. Precisamos viver a vida de santidade diante de Deus, pois o apóstolo Pedro deixou bem claro, o Deus que nos chamou é santo. Sede santo, porque Ele é santo. Precisamos mudar. E para isso nós precisamos clamar por restauração. Senhor, restaura-nos. E Ele, com certeza, graciosamente, misericordiosamente, de boa vontade, como Ele deixa claro aqui em Oséias 14:4, de boa vontade, por graça, Ele responde a nós, dizendo, eu serei como orvalho para com vocês. Terceiro, confie em Deus, confie em Cristo Jesus. Não confie no seu trabalho, não confie em você mesmo, não confie naquilo que você tem, mas confie somente em Cristo. Confie em Deus. Por quê? Como vimos aqui no texto de hoje, só Ele é que cura, só Ele é quem cuida de nós, só Ele é quem ouve as nossas orações, só Ele é que nos faz frutificar para a sua glória. Porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Aquele que não permanecer nele, Ele deixa bem claro, arranca e joga fora. Mas aquele que permanecer nele, e Ele permanecer em nós com suas palavras, esse dará muito fruto. Esse será restaurado. Esse viverá para a glória de Deus. Possamos confiar nele, somente nele. Não há salvação fora de Cristo. Não há restauração fora de Cristo. É somente nele. Quem tem ouvidos, quem é sábio, ouça, compreenda e siga os caminhos do Senhor. Pois Romanos 11:36 diz que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que nos faça confiar nele todos os dias e sempre lembrar que é Ele que ouve nossas orações, é Ele quem cuida de nós e é dele que procede o nosso fruto. Ele é o nosso orvalho hoje e para sempre. Amém.